Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês em mais uma quarta-feira, mais uma noite de devocional, mais um tempo onde juntos nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Nós estamos na semana 49 e esse livro, a Bíblia toda, o ano todo, do John Stott, ele vai até a semana 52. Então, se você é bom de contas, tu vai perceber que nós temos, além desse devocional de hoje, nós temos mais 3 encontros, mais 3 semanas, e aí nós finalizamos esse livro que com certeza foi uma bênção na sua vida, assim como foi também na minha. Se você está chegando agora, ou se você está assistindo esses vídeos há pouco tempo, fique tranquilo, na nossa conta do YouTube, do nosso canal do YouTube, estão todos os devocionais gravados, você pode entrar lá e com certeza vai ser tremendamente edificados. Mas aos que estão comigo desde o início, é uma vitória, estamos conseguindo chegar até o final e terminar esse livro, amém? Bom, essa semana então, semana 49, nós vamos falar sobre as cartas de Cristo às 7 igrejas. Finalmente nós chegamos no último livro da Bíblia, Apocalipse, um livro muito bom, tem muita coisa legal nesse livro, mas também é um livro muito temido. Muita gente tem medo de ler Apocalipse. Bom, para a gente entender um pouco o início aqui do livro de Apocalipse. No capítulo 1, João, então, ele está falando que ele tem uma visão, e a visão dele, ele vê Jesus Cristo sendo anunciado como o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que é soberano dos reis da terra. Então ele está vendo Jesus em toda essa pompa, em toda essa grandiosidade. Mas no capítulo 2 a cena muda, e Jesus agora ele é aquele cara que está inspecionando e supervisionando suas igrejas sobre a terra, e ele pede que João então escreva 7 cartas para 7 igrejas da província romana da Ásia. E essas cartas, elas seguem o mesmo padrão. Todas elas começam com Cristo afirmando que conhece a situação de cada uma das igrejas, das suas realidades, e ele traz aqui uma palavra ou de louvor ou de acusação a cada igreja, conforme a necessidade, e também fala sobre essa promessa daqueles que vão conseguir perseverar até o fim. Então eu te convido e te desafio a prestar atenção nesse devocional, porque nós vamos ver cada uma das 7 igrejas. A primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. E é interessante aqui que John Stott ele vai trazer então o título, a carta referente a determinada igreja, e ele vai trazer um tracinho aqui e uma palavra específica. Então, no caso da igreja de Éfeso, a palavra que ele enfatiza é o amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4 nos diz: "Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor." Éfeso era a capital da província romana na Ásia, e era um próspero centro comercial, e essa cidade ela se orgulhava de ser o local do templo Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essa igreja ela tinha bons motivos para receber elogios. Jesus ele destaca 3 elogios aqui. Primeiro, o seu trabalho árduo. Segundo, a sua perseverança diante dos sofrimentos. E terceiro, o seu discernimento teológico, ligado à sua intolerância e ao mal e aos impostores. Olha só que interessante, alguns anos mais tarde, no início do segundo século, um bispo chamado Inácio de Antioquia, quando estava a caminho de Roma para ser executado como cristão, ele escreve sobre os efésios a seguinte frase: vocês vivem de acordo com a verdade, e nenhuma heresia encontra abrigo entre vocês. Sem dúvida, vocês não dão ouvidos a nenhum outro ensino, exceto de Jesus Cristo e sua verdade. Bom, é estranho, né, a gente achar que tem alguma coisa contra essa igreja, porque é uma igreja que aparentemente está vivendo melhor do que poderia viver, só tem elogios, as pessoas falam bem dessa igreja, mas o que Jesus traz aqui é que eles abandonaram o primeiro amor. Então todas as virtudes, tudo aquilo que eles tinham de bom, não compensava essa falha de ter deixado o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo ter se esfriado. E John Stott ele coloca aqui que sem amor, tudo perde o sentido. E muitas vezes eu e você caímos nesse erro também. A gente vem para a igreja, a gente está no ministério, a gente tenta fazer um negócio acontecer, está envolvido, agora está voltando os cultos à noite, então a gente vem no culto de manhã, passa o dia na igreja, fica no culto à noite, o negócio está acontecendo, mas muitas vezes a gente acaba caindo no automático, e muitas vezes a gente faz por fazer, e se esquece de que
esse amor que queima, na verdade ele deve queimar dentro do nosso coração, essa vontade de você se relacionar com Deus, essa vontade de você ter intimidade com o Senhor. E é isso, essa é a queixa de Jesus a respeito da igreja de Éfeso. Eles estavam fazendo muitas coisas legais, né? Aos olhos humanos parecia que a igreja estava bombando, mas Jesus conhece o coração e sabe que essas pessoas estavam fazendo as coisas só por fazer, já não existia mais esse amor queimando dentro deles por um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. É algo que eu e você precisamos tomar muito cuidado para não acontecer conosco, né? Nós estamos muito propensos a que isso aconteça. Bom, a segunda carta é a carta à igreja de Esmirna, e a palavra aqui que John Stott traz é sofrimento. Apocalipse capítulo 2, verso 10 nos diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Bom, se a primeira marca de uma igreja saudável, de uma igreja modelo é o amor, a segunda é o sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, mas a disposição de você sofrer por Cristo é a prova do teu amor autêntico por Ele, né? Quando você está disposto a sofrer por uma pessoa porque ama ela, então essa é uma prova irrefutável do teu amor por essa pessoa, do teu amor por esse alguém. A cidade de Esmirna, ela ficava aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Éfeso, e ela era famosa tanto por seu esplendor como também pela rivalidade que existia entre Esmirna e Éfeso. Então ela tinha essa característica. Mas aqui, essa igreja ela era uma igreja sofredora. Por quê? Jesus ele assegura que conhecia suas aflições, a sua pobreza e a blasfêmia dos seus inimigos. É provável que os seus sofrimentos estivessem associados ao culto ao imperador, pois Esmirna se gloriava do seu templo em honra ao imperador Tibério. Então a cidade de Esmirna tinha o templo do imperador Tibério e eles tinham essa pompa, olha, nós temos esse templo, e eles realmente se achavam por isso. E aqui os seus habitantes eram convocados a confessar César como seu senhor. Agora imagina um membro da igreja de Esmirna, o cara ali, ele confessa Jesus como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, o único Senhor da sua vida. E agora, como cidade, ele é imposto a ele que ele precisa adorar a César, ele precisa confessar a César como sendo o Senhor da sua vida. Com certeza, a igreja de Esmirna estava passando ali por uma provação muito grande, e Jesus olha para eles e fala: olha, fiquem firmes, porque vocês vão sofrer, né? Jesus, ele é claro, vocês vão sofrer, ele até diz que alguns vão ser lançados na prisão, mas que eles deveriam permanecer firmes. Nós estamos longe de sofrer por Cristo no país onde vivemos, mas e se acontecesse, e se você começasse a ser perseguido, e se você pudesse ser talvez preso por confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será que o seu amor por Jesus seria tão grande, seria tão autêntico ao ponto de você sofrer por Ele? É algo a ser pensado, é algo que nós precisamos refletir e verificar se de fato nós realmente estamos amando o Senhor como devemos amá-lo, ou se simplesmente nós estamos fazendo como Éfeso, os Efésios, né? Fazendo um monte de coisa, estando na igreja, participando dos ministérios, fazendo a coisa acontecer, mas sem amor, sem esse amor autêntico que está pronto a sofrer, independente do que aconteça com a nossa vida, estamos prontos a dedicar a nossa vida de forma integral para o Senhor Jesus Cristo. E aí, qual que é a tua resposta? A terceira carta, ela é endereçada à igreja de Pérgamo e tem como palavra-chave verdade. Apocalipse 2, verso 13 nos diz: você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. A igreja de Pérgamo, então, ela tem essa característica como sendo fiel à verdade. E isso é ainda mais extraordinário se a gente levar em conta o ambiente onde ela estava, um ambiente totalmente religioso e cultural. O que isso quer dizer? Pérgamo ela ficou conhecida por ser um forte centro de paganismo,
Ou seja, ali foram construídos muitos templos e altares satânicos, sendo que no alto da Acrópole de Pérgamo havia um imenso altar a Zeus. A cidade ela também ficou conhecida por ser o centro da adoração a Esculápio, o deus da medicina e da cura. E olha só que interessante, essa igreja, na mesma questão que ela é elogiada, Jesus também adverte ela, ou seja, apesar dessa igreja ser considerada fiel, Jesus acrescenta uma palavra de advertência porque essa igreja estava tolerando a comunhão de alguns falsos mestres que estavam se apegando a ensinos de Balaão, dos nicolaítas e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que essa igreja foi elogiada por ser fiel à verdade, por permanecer fiel, Jesus adverte e fala, olha, vocês precisam ficar de olhos mais abertos, porque aí dentro do meio de vocês tem pessoas que são falsos mestres, que estão deixando outras doutrinas entrarem na igreja e estão fazendo com que alguns irmãos se desviem. Então, ao mesmo tempo que eu estou elogiando vocês, eu também estou falando para vocês, olha, prestem atenção, abram mais os seus olhos. E é algo que eu e você precisamos cuidar. Nossa igreja, ao longo da história, tem tido pastores que buscam realmente o que a palavra de Deus diz e são homens usados por Deus. Mas a gente vê aí no mundo afora tantas igrejas que têm se perdido. E é algo que eu e você precisamos estar de olhos abertos, porque apesar da nossa igreja ser uma igreja fiel às Escrituras, nós precisamos olhar para o futuro e continuarmos fiéis, cada vez mais fiéis àquilo que a palavra de Deus diz e àquilo que Deus espera da minha e da sua vida. Bom, seguindo, nós temos então a carta à igreja de Tiatira, que tem como palavra-chave santidade. Apocalipse capítulo 2, verso 19 nos diz: você está fazendo mais agora do que no princípio. Tiatira, a cidade de Tiatira, era um próspero centro comercial no mundo antigo. Olha que interessante, descobertas arqueológicas revelaram que essa cidade se orgulhava de suas inúmeras corporações. Havia ali associações de padeiros, de artífices de bronze, de fabricantes de roupas, de sapateiros, tecelões, curtidores, tintureiros e oleiros. Ou seja, era uma fábrica, que era uma indústria, né? Era algo incrível, muita coisa legal nessa cidade. E em sua carta a Tiatira, Jesus ele enfatiza a santidade como a próxima marca essencial de uma igreja que nós poderíamos considerar uma igreja saudável, uma igreja modelo. E logo no começo da carta, Jesus faz um caloroso elogio, afirmando que conhece as obras, o amor, a fé e a perseverança daquela igreja. Bom, se a gente fosse fazer uma comparação aqui, a igreja de Éfeso deixou o seu primeiro amor, mas a igreja de Tiatira ela está fazendo mais agora do que quando começou. Então isso é algo incrível. Porém, mas contudo, nem tudo é perfeito. Aqui também Jesus tem uma advertência. E o que ele diz aqui para essa igreja de Tiatira é que eles precisavam cuidar, precisavam estar vigilantes, porque eles estavam deixando uma erva daninha crescer no meio daquele belo jardim. A igreja estava tolerando em seu meio uma mulher que se dizia profetisa, simbolicamente chamada de Jezabel, a rainha má de Acabe. Essa mulher estava desviando alguns membros da igreja, tentando convencer eles de que a liberdade cristã permitia a prática da imoralidade. É aquela famosa e antiga história, né? Você tem a sua liberdade em Cristo, você pode fazer o que quiser, que não tem problema nenhum. Isso era uma dificuldade naquela época, muito mais agora, onde pessoas usam da sua liberdade achando que podem fazer o que bem entenderem, tudo posso naquele que me fortalece, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, e pegam versículos diversos para dizer que podem fazer tudo aquilo que querem. Mas Jesus está falando firme a essa igreja a respeito da santidade. A santidade, do domínio próprio e a semelhança com Cristo são também características essenciais de uma igreja saudável. Eu e você devemos mais do que nunca buscar por santidade. Diante desse mundo catastrófico, diante da sociedade imoral que nós estamos vivendo, onde nós estamos situados, eu e você precisamos ter essa marca na nossa vida e na nossa igreja. Sermos santos assim como santo é o nosso Deus. Que essa advertência seja algo real na minha e na sua vida
e na nossa vida como igreja. Na sequência, nós temos a carta à igreja de Sardes, e aqui a palavra-chave é sinceridade. Apocalipse 3, verso 1 nos diz: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus ele foi muito sincero ao falar isso, né? Imagina você recebendo essa carta a respeito da sua igreja, a respeito do que você tem vivido como comunidade, e você ouvir essas palavras: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Com certeza não foi fácil. E olha só que complicado isso. Essa é a única carta que não contém nenhum elogio. A sua desaprovação é quase que completa. Isso é muito triste. Essa igreja ela tinha adquirido fama, mas infelizmente era só a fama, né? Ela ficou conhecida pelas demais igrejas por ser uma igreja de vitalidade. Por quê? Porque nenhuma falsa doutrina florescia entre seus membros. Não é possível encontrar nenhuma menção sobre essa igreja a respeito dos nicolaítas, de Balão, de Jezabel, ou seja, eram doutrinas que estavam tentando se infiltrar nas outras igrejas, mas que nessa igreja você não ouve nada sobre isso. O problema é que as aparências, a solução, né, é que as aparências elas são enganosas. E aquela congregação de alto nível social, onde só os tops, só as melhores pessoas poderiam estar, era na verdade um cemitério espiritual. Ela tinha a fama de ser uma igreja saudável, uma igreja fascinante, uma igreja incrível, mas apenas diante dos homens. E nós sabemos que Deus ele não vê simplesmente a aparência, Deus vê o coração. E aqui a realidade dessa igreja era uma realidade péssima. A aparência era perfeita diante dos homens, mas o que tinha o seu conteúdo era um conteúdo muito ruim. A preocupação excessiva em manter as aparências e essa boa reputação levou naturalmente essa igreja à hipocrisia. O interior deles estava podre, mas o exterior estava lindo, estava tudo perfeito, estava tudo funcionando. Uma igreja que deseja ser viva e autêntica, ela precisa ser marcada pela sinceridade, onde a falsidade com certeza a ruína, onde a falsidade com certeza em algum momento vai desmoronar e vão ter problemas. Isso é algo que eu e você precisamos também tomar cuidado nas nossas vidas, sobre sermos sinceros, sobre sermos verdadeiros. Não podemos deixar com que a falsidade seja uma característica da minha e da sua vida. Bom, seguindo aqui, a outra carta, a penúltima carta que nós temos é da igreja de Filadélfia, que tem como palavra-chave missões. Apocalipse 3, verso 8 nos diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ao escrever à igreja de Filadélfia, Jesus ele refere-se a si mesmo como aquele que tem a chave de Davi em suas mãos, e ele diz que o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Talvez essa porta aqui fosse uma referência à localização estratégica da cidade para missões. Por quê? Filadélfia ela foi construída na rota das principais estradas romanas, que permitiam acesso rápido ao interior. Então, ninguém poderia fechar essa porta. A igreja de Filadélfia ela deveria agarrar essa oportunidade da sua localização estratégica e pregar as boas novas com ousadia. E algo que, sim, era para aquela igreja, eles deveriam falar daquilo que Jesus estava fazendo, falar a respeito falar a respeito de quem Deus é. Mas isso não é só uma realidade para essa igreja, é uma realidade para mim e para a sua vida hoje. Nós precisamos fazer missões. E é interessante que muitas vezes nós pensamos em missões como sendo longe. E é muito importante os missionários que vão para longe, eles precisam ir, nós precisamos apoiar, precisamos orar, precisamos contribuir. Mas eu e você devemos fazer a diferença onde nós estamos. Sei que a gente está cansado de ouvir falar sobre isso, de você ser um missionário onde você está. Mas se nós falamos tanto sobre isso é porque talvez a igreja ainda não entendeu, talvez nós como cristãos ainda não entendemos de que precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Você deve ser um missionário nos seus estudos, com os seus colegas da faculdade, da escola, do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, do seu tempo de lazer. Enfim, onde você estiver, você deve falar daquilo que Jesus fez na sua vida, a respeito da transformação que Jesus operou. E com certeza pessoas
vão se interessar por esse Deus que transforma a vida, por esse Deus que faz de pessoas simples virarem pessoas extraordinárias, que têm vivido vidas extraordinárias para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você devemos ser um missionário onde nós estamos. Missões começa onde nós estamos e termina onde Deus quer, mas precisa começar onde eu e você estamos, amém? E para finalizar, nós veremos sobre a carta à igreja de Laodiceia, que agora não tem apenas uma palavra-chave, mas tem uma pequena frase: de todo o coração. Apocalipse capítulo 3, verso 15 nos diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Jesus novamente sendo sincero e usando aqui palavras que aquela cidade, aquela igreja entendesse. A mensagem de Cristo a essa igreja, ela é clara. Ele queria que essa igreja fosse marcada por uma profunda devoção ao Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela simplesmente se tornou um símbolo de mornidão e apatia. Laodiceia representava uma igreja aparentemente respeitável, mas que na verdade era indiferente e descompromissada. Bom, para terminar, infelizmente, essa realidade não se encaixa apenas às igrejas, a essas 7 igrejas, essas cartas endereçadas às 7 igrejas, mas sim para a nossa realidade hoje. Muitas igrejas se esqueceram daquilo que realmente importa, focam tanto simplesmente na aparência, simplesmente em querer mostrar para o mundo que são alguma coisa, mas se esquecem desses princípios que norteiam a vida de um cristão que tem um relacionamento sincero com o Senhor, o amor, essa disposição de você sofrer por Cristo, sabendo que você está fazendo o que está fazendo por amor a Ele, e pode sofrer, pode chegar a sofrer porque você ama o Senhor, de você ser sincero, de você estar buscando ter uma vida de lealdade ao nosso Deus. Nós precisamos ser essa igreja autêntica, nós precisamos ser essa igreja saudável, precisamos ser essa igreja modelo. E para que isso aconteça, depende de cada um de nós. Você precisa ser um cristão saudável, eu preciso ser um cristão saudável. E para isso nós precisamos dia após dia estar num relacionamento íntimo com o nosso Senhor, dia após dia buscar por essa interação com o Senhor e deixar que Ele transforme o nosso ser, Ele transforme quem nós somos, para que dia após dia sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha sido edificado com esse devocional. Te aguardo agora na nossa sala de oração para juntos adorarmos ao Senhor através dos pedidos, através dos agradecimentos. E lembre das nossas programações de todos os domingos. Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem.